Olá, otakus e otamis! Bom galera, hoje a gente vai falar sobre o encontro dos demônios. Nesse último capítulo do mangá de Black Clover, a gente conseguiu ver diretamente que os demônios tinham se conectado através de seus usuários, do Asta e daquele líder da fortaleza de Spades. E bom, a gente ainda não entende muito bem como foi essa conexão, mas de uma forma indireta os demônios conversaram entre si, e principalmente o de Spades, que ele falou a seguinte coisa: no passado você foi de alto nível, mas eu achei que isso tinha sido direcionado ao Asta, porque não fazia sentido ele falar que no passado ele foi de alto nível. Se você fala, como assim? Olha, vamos ser sinceros, esse demônio surgiu quando o Lich ficou maluco e tal, ele perdeu todo o bagulho. Então, tipo, ele surgiu ali e ele nem conseguiu mostrar o seu verdadeiro poder, ele nem conseguiu mostrar seu, como posso dizer, o seu poder real. Ele tinha acabado de nascer, teoricamente. Então como aquele demônio poderia falar que ele realmente seria, sei lá, tipo, que no passado ele seria mais forte? Não faria sentido. Ou então isso significaria que ele nunca esteve no Grimório, mas se ele nunca estivesse no Grimório, ia mudar toda a história que a gente sabe que é necessária para um demônio estar no Grimório. Então, putz, todo mundo comemorando o Flamengo aqui, meu Deus do céu. Bom, então eu pensei, tipo, não tem como. Mas eu comecei a fazer umas pesquisas aqui e eu cheguei numa conclusão. Bom galera, se você for novo já se inscreve no canal para dar aquele apoio moral, beleza? E ative o sininho das notificações para ficar atento dos vídeos novos. O YouTube não notifica muito. Então, finalmente depois de decifrar esse enigma, a gente vai discutir aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom galera, nesse último capítulo, o Megícola fala a seguinte coisa para o demônio do trevo de 5 folhas, usando seus usuários, é claro. Ele fala da seguinte forma, ele fala que no passado ele foi de alto nível, mas como eu tinha falado pra vocês, isso não fazia muito sentido, não tinha sentido no passado ele ser de alto nível. Nenhum demônio teoricamente conhecia ele, e até agora ele tava no Grimório, não fazia sentido ele no passado ser de alto nível, a não ser que ele tivesse uma vida fora do Grimório. Mas a vida dele surgiu no Grimório, então vocês entendem o que eu quero dizer. Mas saindo da tradução portuguesa BR e indo pra tradução inglesa, meu Deus, inglesa, que poxa, velho, meu Deus, sinto muito por isso, mas bora continuar. Indo pra tradução inglesa, a gente vê algo bem diferente, e olha, eu acho que eu tô indo mais pra inglês agora, na moral, porque o dela faz muito mais sentido. Se eu não me engano, ele fala, sei lá o que, Samed. Eu acho que é Sam. Eu não tenho certeza. Olha, desculpa aí, eu não sou bom em inglês, eu nunca fui. Mas de qualquer forma, isso significa parecia, ou então significa dar a impressão, deu a impressão, tá ligado? Em outras palavras, no português BR que tá no nosso mangá, ele fala: no passado você foi de alto nível. Agora em inglês, ele está falando que ele parecia ser de alto nível. Olha, essas palavras, essas pequenas diferenças fazem a maior diferença de todas. Parecia. O que significa que o Megícola nunca conheceu o do trevo de 5 folhas. O que faz sentido, como eu falei, que não faria sentido ele conhecer. Mas ele ouviu histórias, ele ouviu tudo que o Megícola fez. Ou melhor, ele ouviu tudo que o Grimório de 5 folhas fez através do Asta. Logo, a partir disso, a gente consegue assinalar algumas coisas. A gente consegue marcar uns pontos, tá? Vou usar palavras difíceis que às vezes nem eu mais sei o significado. É o seguinte, os pontos que ele marca é o seguinte: Megícola não conhece o demônio do Asta. Ele não conhece, ele não sabe quem ele é. E ele achava que ele era um demônio de alto nível, o que pra ele parecia, ou pelo menos era algo que dava impressão, por ele ter derrotado aquele outro demônio, por ele ser poderoso. O segundo ponto era que ele, achasse que ele fosse de alto nível, mas ele não era. Ele percebeu que ele era um demônio comum, foi praticamente isso que ele disse, porque ele não sentiu magia do demônio, ele não sentiu nada do demônio, e por isso que ele ficou tratando o demônio como se fosse um lixo. Eu tô falando de uma briga de demônios, eu tenho que especificar quem... Pô, Flamengo! Eu tenho que especificar quem é, né? Desculpa aí, galera. E outra, ele especifica bem, ele fala um demônio de alto nível. Daí a gente consegue perceber que existe castas para os demônios, ou seja, existe um nível baixo, é a mesma coisa que a nobreza, tá ligado? Existe isso para os demônios.
Mas daí a gente também acaba abrindo outras questões que ficam em aberto. Por exemplo, será que Megícula está controlando aquele portador do Grimório? Ou será que ele apenas está controlando uma parcela? É dito pra gente um tempinho, uns capítulos aqui atrás, que o Megícula está controlando o povo de Spades. Mas aí, como um demônio pode controlar todo o povo? Será que ele realmente pode controlar todo o povo? Porque nem o último demônio que a gente viu conseguia controlar todo o povo, tá ligado? Ele mal controlava uma pessoa. Então, eu acredito que quando ele fala que controla todo o povo, significa que ele tem influência e que talvez ele já tenha colocado até mesmo outros demônios desse reino. Só que aí, galera, eu comecei a me perguntar uma coisa. Se Megícula talvez pode ter colocado outros demônios desse reino, o que faria sentido? Sendo assim, agora teríamos portadores de grimórios demoníacos, como apareceu esse cara além do Asta. Então, e se esse demônio é apenas um soldado? Pisto pimpa, velho, meu Deus, é isso. E o Megícula pode ter colocado vários outros, e tudo isso mostra pra gente da forma do diálogo, porque ele fala, você parecia. Ele não se apresenta nem nada, ele apenas fala, você parecia. Se fosse Megícula, provavelmente seria algo mais difícil. Ele falou como se um tom de cavaleirismo, ele falou tipo, se fosse um guerreiro. Depois de analisar bem, velho, eu acredito que esse realmente ali era um demônio, mas que não era o Megícula. E com essa análise desse diálogo, podemos afirmar, talvez, que Megícula está controlando alguém no poder, mas ele já chamou outros demônios para te ajudar, demônios inferiores, ou então de mais ou menos nível médio ou nível alto. Mas vamos ser sinceros, né? O fato de você já portar o poder de um demônio já é algo grandioso. Então, isso aqui explica muita coisa e é isso que eu acredito. Bom, fazendo todas essas conexões deu nisso aqui na minha cabeça e foi o que eu acredito. Que Asta não chegou a lutar com Megícula, aquele não era o demônio Megícula, mas sim era um serviçal de Megícula, era sim outro demônio. Então, a gente também não sabe exatamente como funcionam os outros grimórios quando eles estão possuídos, porque é diferente de cada reino. Mas de qualquer forma, o que vocês acharam desse vídeo? Eu quero que vocês comentem as suas opiniões, é claro, e tudo, porque isso aqui realmente dá muito trabalho. Eu tento analisar, nem é analisar, velho, sempre, ó, nunca levem o meu canal muito a sério. Eu gosto muito de opinar e depois dar minha primeira impressão pra depois analisar. Porque eu tô sendo fuzilado no último vídeo, mas tudo bem, eu entendo, foi erro meu. Mas eu não vou mudar esse tipo de estilo, mesmo que eu cometa erros, porque é assim que eu sou. De qualquer forma, eu quero a opinião de vocês. Afinal de contas, vocês acham que Asta enfrentou um serviçal de Megícula e que por acaso esse serviçal também é um demônio? Ah, lembrando uma coisa, que se o Asta foi reconhecido, significa que esse demônio do trevo de 5 folhas está famoso. Mas obviamente a gente já sabe disso, até porque a rainha de Hits também já sabia dele. Mas aí, qual é a sua opinião sobre isso? Vai, comenta aí que eu quero saber tudinho, eu vou ler sempre que eu tiver tempo. E bom, galera, o vídeo foi esse, né? Eu espero que você tenha gostado. Desculpa a pressa ou, sei lá, trava-língua, mas é que eu tô muito cansado e exaustivo. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado do fundo do meu coração. E é isso, cara. Sem mais delongas, hora de encerrar. Fiquem com Deus e tchau!